tarde, excelente tarde a todos. Acho que a gente vai ter um bom tempo aqui para discutir um tema muito importante, que é o Alzheimer e a saúde mental, apoio ao paciente e ao cuidador. Eu vou fazer a primeira fala. Meu nome é Rodrigo D'Agostini Derege, eu sou médico geriatra e trabalho aqui em Florianópolis, na prefeitura do município e no hospital universitário. Eu vou desativar a barra aqui. Pronto. Bom, quando eu vou falar em Alzheimer, em saúde mental, a gente pode falar sobre vários prismas. Eu vou focar especialmente nos sintomas neuropsiquiátricos, que são muito prevalentes nesses pacientes, especialmente nos pacientes em instituições de longa permanência, mas também muito prevalentes em pacientes na comunidade. E os sintomas neuropsiquiátricos, eles não, como a gente colocou sintomas no plural, eles representam uma miríade de entidades, que vão desde aqui, eu selecionei, por exemplo, vaguear até paranoia, passando por uma série de outros sintomas. Não vou listá-los todos. Possivelmente, cada um com uma etiologia diferente e com uma maneira da gente abordar também diferente. Isso gera um assunto complexo, um assunto bastante complexo, porque a gente tem um indivíduo doente, um indivíduo com demência, independente do tipo da demência que ele tenha, um cuidador, profissional ou familiar, muito afetado por esses sintomas, e um ambiente em que eles vivem, que podem afetar e ser afetado por essa sintomatologia, por esse problema. Todos eles interagem entre si, o indivíduo, o ambiente, o cuidador, gerando uma entidade, digamos assim, bastante complexa, como eu falei antes. E complexidade, a gente atua com multidisciplinaridade. Eu, sozinho, sentado atrás da mesa, prescrevendo um medicamento, vou ter a minha chance de ter algum efeito positivo no sintoma neuropsiquiátrico de um paciente é baixíssimo. Certamente vou precisar, para a gente atacar o sintoma dentro da sua complexidade, a gente vai ter que ter a atuação do médico, no meu caso, né? Mas certamente do profissional do serviço social, da psicologia, do educador físico, profissional da nutrição, psicólogo, enfermagem, enfim. Toda essa multidisciplinaridade, eu não vou citar todas as profissões, mas toda essa multidisciplinaridade é fundamental para a gente atacar um problema com essa complexidade. Para a gente avaliar um problema complexo dessa forma, como eu já coloquei, em 2014, reuniram-se um painel de experts no assunto, que foi publicado no jornal da Associação Americana de Geriatria, da Sociedade Americana de Geriatria, na verdade, em abril de 2014, um jeito, digamos assim, uma forma para tentar deixar mais didática a abordagem desse problema, de sintomas neuropsiquiátricos no paciente com demência. Eles utilizaram esse acrônimo DICE, aqui, que eu vou explicar logo o que significa. DICE é dados em inglês, né? E esse DICE vem dessas 4 palavras, que é descrever, investigar, criar e aqui a tradução seria avaliar. Então, um paciente com demência, que se apresenta com sintoma neuropsiquiátrico, não é igual a uma receita de antipsicótico. É igual a uma avaliação extensa do que está acontecendo. Essa painel de experts tentou didatizar, deixar um pouco mais didático, como eu falei, essa avaliação complexa. Eu sempre achei interessante esse método e vou colocar aqui para vocês.
A primeira parte do acrônimo, descrever, todas elas são fundamentais, essa não deixa de ser diferente. A gente tem que entender esmiuçar o sintoma, entender o que aconteceu, porque muitas vezes o cuidador, ele fala que o paciente está agitado, por exemplo. A agitação pode ser que ele está agressivo, a agitação pode ser que ele está repetindo a mesma pergunta inúmeras vezes, a agitação pode ser que ele está andando à noite em casa, fica andando a noite inteira, por exemplo, ou que ele está tendo alucinações. Então, a gente entender ao certo o que aconteceu, descrever melhor o sintoma é muito importante. Quando ele aconteceu e onde? Quando, a gente vai ver depois que eu coloquei ali na lista, existe um sintoma que vocês já devem ter observado na unidade de vocês, se chama sundowning. Talvez alguém, um ou outro, não conhece por esse nome, mas o sundowning é aquela agitação que o paciente tem no final de tarde, que está muito relacionada com o ritmo circadiano dele. A gente vai trabalhar um pouco isso mais para frente. Então, é uma agitação que acontece especialmente no final de tarde, é uma agitação que acontece na hora do banho, é uma agitação que aconteceu quando o paciente vai para a casa de um outro filho, por exemplo, podemos ver o que está acontecendo lá. É uma agitação que acontece mais no verão, por exemplo. Aqui, eu falo aqui de Florianópolis, aqui não é infrequente eu receber pacientes mais agitados no verão, porque muitas famílias recebem muitas visitas no verão de parentes, muda toda a rotina da casa, e isso às vezes é suficiente para deixar o paciente agitado. Onde o paciente está inserido, o ambiente dele, onde está acontecendo esses sintomas, eles também têm que ser investigados. Eu vou trabalhar com vocês um pouquinho depois isso mais a posteriori. É um ambiente que tem, por exemplo, muitos estímulos, muito barulho, ou um ambiente, pelo contrário, que tem poucos estímulos, o paciente passa o dia inteiro sentado, sem fazer quase nada, ele está muito mais sujeito a ter apatia, depressão, ou é um ambiente, como eu falei, que tem muito barulho, excesso de luminosidade, por exemplo, alterações importantes na rotina, talvez esse paciente possa estar mais propenso a ficar agressivo, ter momentos de agressividade verbal, por exemplo. A perspectiva do paciente, a gente deve sempre valorizar, especialmente naqueles pacientes que têm demência, num estágio leve até moderado, a gente consegue captar bem a perspectiva dele. Os pacientes com demência em estágio grave já é mais difícil a gente ver a perspectiva do paciente, né? A perspectiva, quando a gente consegue captar a perspectiva do paciente, ela nos traz informações ricas, assim. Por exemplo, eu tinha uma paciente há alguns anos que ela era uma senhora com demência e ela tinha alucinações. Não era um sintoma muito frequente, mas elas aconteciam. E ela via crianças caminhando pela casa, por exemplo. Da perspectiva dela, não trazia incômodo nenhum para ela. Ela via aquelas crianças, ela de fato até gostava de vez em quando, conversava com as crianças passavam, assim, esses sintomas frequentemente vão e vêm, daqui a pouco sumiam. Baseado na perspectiva dela, o tratamento foi basicamente educar o cuidador de que aqueles sintomas não estavam causando impacto para ela. E a perspectiva do cuidador, que é extremamente afetado por esse problema, deve ser bem valorizada. A gente tem que perguntar para o cuidador o que está mais incomodando ele nesse sintoma. E avaliar, uma coisa bastante importante, avaliar se o cuidador tem ideia, tem conhecimento que aquele sintoma ele é derivado de uma doença, que aquele sintoma tem relação com a doença, com a demência que o paciente tem. Eu posso citar um outro exemplo, talvez eu conte algumas histórias aqui, eu posso citar um outro exemplo de uma paciente, na verdade era um paciente, era um homem, mas quem estava bastante afetado era a esposa dele. Era uma senhora bastante idosa e ela
estava muito angustiada na consulta porque ela estava sendo acusada por ele de traição, de infidelidade. E aquilo estava deixando ela muito amargurada. Eu tive que, avaliar a perspectiva dela, né? Isso foi importante, e a gente chegou nesse ponto, e o próximo passo foi educá-la de que aquele sintoma que ele tinha é muito comum na doença que ele tinha, na doença de Alzheimer, e ele estava fazendo aquilo único e exclusivamente por causa da doença dele. O cérebro dele não estava funcionando bem e gerava aquele sintoma. Mas ela entendia que ele fazia aquilo por gosto, que estava agredindo-a gratuitamente. Então, essa educação, baseada na perspectiva dela, trouxe um certo alívio para ela, eu entendi dessa forma. Então, esse é um dos fatores importantes da gente entender a perspectiva do cuidador. Após a gente descrever bem, esmiuçar bem o sintoma, quando a gente vai descrevendo, esmiuçando, a gente vai tentando captar coisas que já dá para melhorar, que são reversíveis e que a gente pode ajudar. Eu dei o exemplo nesse caso agora dessa última senhora, por exemplo. Só na descrição do sintoma, a gente já pegou a perspectiva dela, já tentou dar uma ajudada. Quando a gente descreveu bem o sintoma, o próximo letra do acrônimo é I, de investigar. Esse slide todo mundo já viu, todo mundo sabe, quando algum paciente tem algum sintoma neuropsiquiátrico, a gente tem que investigar uma causa, mas todo mundo esquece de ver. E a gente, às vezes, pula etapas. E a gente, quando eu digo, eu não estou na periferia, eu estou bem no centro disso, eu estou no meio também. Muitas vezes eu acabo deixando escapar uma causa que está levando o paciente a ter aquele sintoma. Apesar de, em 36% das vezes, a gente não consegue identificar a causa. Mas muitas vezes tem uma causa subjacente ao desenvolvimento do sintoma neuropsiquiátrico. Eu não vou citar todas, mas eu gostaria de citar duas. Essa lista é uma lista incompleta, a gente poderia deixá-la até maior. Mas eu gostaria de citar duas em especial, que são as duas últimas. A dor é uma coisa que na minha visão, a gente negligencia bastante. Especialmente no paciente com demência em estágio grave, que ele não consegue manifestar a dor. Ele não consegue dizer que está com uma dor no ombro, que a dor começou ontem, que a dor ela corre para o braço, foi depois de ele ter feito... Não, ele não consegue descrever a dor desse modo. Ele sequer, às vezes, dependendo do estágio da demência, consegue dizer que está com dor. Então, existe uma escala, que é essa escala aqui, PEN-AD ou PEN-AD, que ela tem uma tradução para o português, e que é uma escala que ela nos ajuda a observar o que a gente tem que ver e para desconfiar que aquele paciente está com dor. Então, especialmente a mímica facial é uma coisa importante, vocalizações e a posição do paciente na cama, relaxado, contraído. Então, recomendo que vocês deem uma pesquisada e deem uma lida nessa escala para a gente poder deixar passar menos dor, especialmente no paciente com demência estágio grave. E medicamentos. Sempre que um paciente idoso, e ainda mais um idoso frágil, tem um sintoma, a gente tem que olhar a lista de medicamentos. Provavelmente, muito frequentemente, a causa está ali. Especialmente medicamentos muito anticolinérgicos, como antialérgicos, por exemplo, medicamentos para incontinência urinária, por exemplo, corticoides, medicamentos com ação no sistema nervoso central em geral, ou às vezes a retirada até de medicamentos que causam dependência, né? Como benzodiazepínicos, por exemplo. Então, se vocês saírem de hoje com um olhar especial para avaliar a dor, e sempre que um paciente vier com sintoma, olhar a lista de medicamentos e tentar ver se o problema não está ali, eu já estou contente com a nossa... Vamos tentar mais, mas se sair com essas duas coisas, eu já estou contente hoje. Depois o nosso contrato principal é com o paciente. Depois de investigar bem as causas do paciente, a gente parte para os cuidadores. Como é que... um ponto importante, como é que é a qualidade da relação
desse idoso com o cuidador. Eu já tive algumas vezes, eu posso lembrar de uma paciente que ela me falou: eu nunca tive relação com meu pai. Ele saiu de casa muito cedo, ele nunca deu a mínima bola para a gente, e agora ele voltou assim, com um paciente que tinha demência, né? E agora que eu me aposentei, eu estava esperando aproveitar a vida, eu tô aqui amarrada nele. Então, esse era o nível da relação da filha com o pai. Muito provavelmente, a gente vai ter dificuldade de instituir algumas medidas, né, para tratar os sintomas do paciente numa relação assim tão frágil. A gente tem que averiguar se o paciente, se o cuidador sabe, como eu volto a repetir, porque é bem importante, se o que para nós pode ser óbvio, mas para o cuidador às vezes não é. Aquele sintoma é decorrente de uma doença degenerativa do cérebro. O cérebro dele não está funcionando bem. Por isso que ele está tendo alucinações. Por isso que ele acorda de noite e vai caminhar. Né? Por isso que ele está evacuando fora do banheiro. Né? Porque, às vezes, o cuidador entende que ele está fazendo aquilo por gosto e gera mais atrito. Então, cabe a nós educação do cuidador sobre o problema. Um cuidador com outras morbidades também tem que ser avaliado. Um cuidador com insuficiência cardíaca, com DPOC, hoje a gente tem cada vez mais idosos e idosas cuidando de idosos e idosas. Então, um paciente com DPOC, insuficiência cardíaca, ele pode ter uma fadiga importante para cuidar de uma outra pessoa. Com artrose, ele talvez tenha dor. Um cuidador com doença psiquiátrica, com depressão, com um transtorno bipolar, talvez seja um cuidador que venha estressado na consulta, talvez seja um cuidador que demande mais prescrição de medicamentos para o teu paciente, por exemplo. E como é que, algo extremamente importante também, como é que está a comunicação do cuidador com o idoso? É uma comunicação um pouco áspera, por exemplo, num tom de voz mais alto, ou é uma comunicação tranquila, um tom de voz adequado, olhando para a pessoa cuidada, né? Tocando nele com carinho, por exemplo. É um cuidador que está sempre argumentando e discutindo com o paciente, ou é um cuidador que sente que quando tem alguma coisa que possa estar escalando, ou seja, alguma conversa que possa estar desaguando numa discussão maior, ele procura distrair o paciente, redirecionar o paciente para uma outra coisa para tirar daquele fator de agitação. E, por fim, nessa parte de investigar, o ambiente, como eu falei, naquela tríade que eu coloquei no segundo slide, né, no terceiro slide, na verdade, o paciente, o cuidador e o ambiente. Como é que investigar esse ambiente? É um ambiente muito barulhento, que possa estar causando desconforto para o paciente? É um ambiente com muita excesso de luz, por exemplo, que possa estar causando problemas para esse paciente? Ou, por contrário, é um ambiente muito escuro, um ambiente lúgubre, um ambiente sem atividade, sem estímulos, que esse paciente fica muito parado o dia inteiro, e que é um paciente que talvez esteja, como eu falei, deprimido, ou por causa dessa falta de estímulo. É um ambiente seguro que o paciente pode transitar adequadamente, ou se ele tiver um vaguear, é um ambiente que ele tem risco de sair de casa e às vezes talvez se perder? Isso tudo a gente já vai avaliando, investigando e já vai captando coisas onde que a gente pode tratar. Né? Depois que a gente descreveu, investigou, a gente vai, idealmente, sentar com a equipe, o paciente, se ele for capaz de participar, e o cuidador, e criar um plano, que é a terceira letra do DICE, né? A terceira letra, criar.
repito mais uma vez, o nosso contrato inicial e principal é com o paciente. Então, eu vou começar a atacar, digamos, os fatores que podem estar gerando sintomas neuropsiquiátricos nesse paciente. Não adianta a gente fazer uma abordagem excelente com o cuidador e deixar o paciente com essa dor no ombro. O idoso está com dor no ombro, está respondendo com agressividade por causa disso. Dor descontrolada é uma causa de alucinação também. Dor, constipação, aqui eu dei o exemplo da dor. Não adianta a gente iniciar um antipsicótico se o paciente está tendo alucinações por causa de um medicamento novo que a gente iniciou há algum tempo e que realmente não deu certo. Então, medicamentos como um fator bastante importante. Ou, talvez, esse paciente a gente tem que adequar as necessidades sensitivas dele. O paciente não está ouvindo bem, não está enxergando bem. Ele fica completamente alheio do ambiente e apático, ou tendo alucinações, por exemplo. Então, aqui a gente criou um plano para tratar, fazer analgesia, retirar o medicamento que estava causando malefício ao paciente e adequar suas necessidades sensitivas. Depois, vamos conversar um pouquinho com o cuidador. Por isso que é importante a gente ter uma multidisciplinaridade. É complexo, com muitas coisas. A gente precisa de ajuda. A gente precisa educar esse cuidador sobre a demência. O que o paciente tem, como provavelmente vai evoluir, qual é a etiologia dos sintomas dele, por que ele tem esses sintomas, por que ele está acusando a senhora de traição. Eu tive uma outra paciente que eu lembro que ela não reconhecia mais o marido. E isso era angustiante para o marido também. Ela chorava muito na consulta e ela dizia, isso é chamado síndrome do impostor, ela dizia que tinham tirado o marido e tinham colocado aquele senhor ali do lado dela, né? E ela dizia, ele é até bonzinho, mas eu queria o meu marido. E aquilo angustiava muito o marido. Então, cabe a gente educar o marido sobre os sintomas, sobre o problema que ela tem. A gente, infelizmente, não tem um tratamento medicamentoso bom para a demência ou mesmo para os sintomas neuropsiquiátricos, pelo menos para a maioria deles. Mas a gente tem muito a fazer educando, por exemplo, o cuidador sobre a doença. Ensinando o cuidador como conversar com o paciente. Tom de voz calmo, tentar um tom de voz tranquilo, tocar o paciente de leve, né? Validar o que ele está sentindo. Poxa, mãe, eu tô vendo que a senhora está meio esquecida, acho que realmente isso está incomodando a senhora, né? Mas vamos tentar melhorar isso. Vem cá, me ajuda aqui, vamos fazer esse bolo aqui que tu sabe fazer bem, tal. Melhor do que dizer, muito melhor do que dizer, pô, mas tu não vê que tu não sabe cozinhar, que tu já deixasse o gás esses dias ligado? Um exemplo. Quando a gente vai conversar com o paciente com demência, se a gente dá ordens para eles muito complexas, aquilo usualmente também não fica bem para aquele paciente. Do tipo, vai para o quarto agora, coloca a tua camisa, a calça, bota o sapato e depois nós vamos ao médico. Vamos partir essas ordens em ordens menores, a gente ensina para o cuidador. Veja, vamos para o quarto agora colocar a camisa? Você ficou bem, hein? Em vez de dizer, tu quer a camisa vermelha, azul, amarela, já oferece uma daquelas camisas. Esses pacientes não se dão bem com muitas escolhas. Assim. Então, frases menores, mais simples, tendem a deixar o paciente menos confuso. A gente tem que criar com o cuidador um jeito da gente fazer atividades mais prazerosas para esse paciente. Que seja uma caminhada, por exemplo, que seja ir à missa, ou à igreja, ao culto, enfim, a religião que ele professa. E uma coisa extremamente importante, ajudar o cuidador a que o paciente tenha uma rotina. Usualmente eu falo, tenta fazer a mesma coisa nos mesmos horários todos os dias. Eu sei que isso é difícil, porque os dias são diferentes, às vezes acontecem coisas que não estavam no script, mas tenta, de uma forma geral, manter uma rotina. Isso costuma ajudar muito o paciente. Hora de tomar banho,
hora de caminhar, hora de ir para a cama. Isso tende a deixar o paciente mais tranquilo. Depois que a gente terminou de criar o plano, passou para o cuidador, a última coisa é avaliar. Normalmente depois de algumas semanas, avaliar o que deu certo, né, e o que não deu certo, por que não deu certo. Quando deu certo, quando tu nota que o cuidador está fazendo um trabalho bom mesmo, elogia. Fala porque praticamente ninguém elogia o cuidador. Ninguém elogia a senhora que está cuidando do esposo. Acha que apesar de ela ter um trabalho hercúleo, está muito cansada, normalmente ninguém dá um elogio para ela. Então, gasta ali uns 30 segundos da tua consulta e fala para a filha: poxa, eu sei que tá difícil para ti, né? Porque tu ainda tem que trabalhar, mas eu vejo como tu está fazendo um trabalho assim magnífico em cuidar do teu pai. Certamente, se ele pudesse te agradecer, ele iria estar muito orgulhoso de ti. Então, gasta um pouquinho, elogia a pessoa. Quase ninguém faz isso. Isso ajuda o cuidador. Eu quero falar de algumas medidas gerais. Algumas eu já falei até agora na palestra, então eu vou falar, talvez passar por algumas mais rapidamente. Então, a rotina. É importante manter a rotina na casa. Isso costuma deixar o paciente mais tranquilo, sabendo que as coisas vão acontecer. Coisas muito que mudam com muita frequência, usualmente o paciente não lida bem com isso. Às vezes é mais difícil em pacientes que, por exemplo, mudam de casa dos filhos, mas, de uma forma geral, a gente tem que tentar caminhar no sentido de manter uma rotina. Evitar extremos de estímulos, como eu coloquei, muito barulho, muita confusão, ou extremos de muita luminosidade, pouca luminosidade. Isso costuma deixar o paciente angustiado. A gente tem que entender que, às vezes, a gente tem um paciente que ele não consegue expressar os seus sentimentos, especialmente aqueles com demência no estágio de moderado para grave ou grave. E, às vezes, eles respondem àquela inquietação com agressividade, com alucinações, com inquietação, com agitação. Expor o paciente a distrair e redirecionar é o que eu falei antes. Por exemplo, tive um paciente que ele ficou muito nervoso quando o filho apareceu em casa, ele não reconheceu o filho, achou que um estranho estava entrando na casa. Se você tiver um discurso do tipo: não, tu não está vendo, é o teu filho, é o João, é o teu filho mais velho, ele mora... informações mais complexas, o paciente não vai captar, não vai entender, e aquilo vai provavelmente potencializar a agitação dele. Nesse momento, talvez, normalmente eu falo para os cuidadores: tenta explicar uma vez, se tu acha que não está dando muito certo, se ele argumentar, evita de ficar contra-argumentando com ele. Em vez de ficar tentando dar explicações, no caso desse filho, por exemplo: pai, o filho talvez saia um pouquinho, pai, vem aqui fora me ajudar um pouquinho aqui nessa planta, que eu sei que tu entende bastante disso aqui, como é que está? Enfim, direciona para um outro assunto, em vez de ficar remoendo no mesmo assunto, que vai acabar escalando em agressividade, por exemplo. A exposição solar de manhã, ela é importante porque esses pacientes com demência, eles têm uma alteração importante do ritmo circadiano. Noite, dia ficar acordado, noite dormir. Vocês notam que tem muitos pacientes que vagueiam à noite e dormem muito durante o dia. Um dos tratamentos importantes para isso é ter uma rotina, por exemplo, fazer alguma atividade prazerosa, como uma atividade física durante o dia, e expor o paciente ao sol, especialmente no período da manhã. Manter um ambiente bem iluminado na casa, não em excesso, mas bem iluminado na casa. Isso ajuda nesses sintomas e ajuda também no sundown, que é aquela agitação no final da tarde, que eu já comentei um pouco antes. Intervir somente quando necessário. Eu sempre falo para os cuidadores: se ele estiver fazendo alguma coisa que não está muito adequada, mas também não está causando mal para ninguém,
Eu tinha um paciente, por exemplo, que andava de volta e meia, ele andava de guarda-chuva dentro de casa. Não precisa, mas também não estava causando problema. Deixa mais solto. Senão o cuidador fica muito cansado, correndo atrás do paciente, e o paciente vai ficar mais irritado também. Vá para onde a pessoa estiver no tempo, é o que a gente chama de terapia de reminiscência. Esses pacientes, eles têm a memória mais antiga, melhor preservada. Então, converse sobre como era na época do exército, quando ele se casou, que provavelmente isso vai trazer, ele vai conseguir transitar melhor nesse tempo e talvez ajude a acalmar o paciente na conversa. Evite discordar em excesso se for necessário. Se é uma coisa que não está causando problema, deixa correr mais solto. Né? E sobre a comunicação, um contato visual tranquilo, fale com calma, valide o que ele está sentindo. Sei que tu está um pouco agitado agora, isso às vezes acontece. Vamos tentar, vem aqui, senta um pouquinho, vamos tentar ver um pouquinho o que está passando na TV, né? Olha no olho, demonstre o cuidador demonstra carinho. Isso ajuda muito, em vez de tu ficar contra-argumentando um assunto que possa estar escalando para uma agitação maior. E algumas medidas mais específicas, como, por exemplo, na hora do banho. Vocês sabem que tem uma agitação importante no banho. Em alguns pacientes, né? Outros não têm problemas nenhum, é uma doença muito diversa, mas alguns pacientes têm bastante agitação na hora do banho. Um discurso muito impositivo: vamos, tu tem que tomar banho, e agora, como é que eu não vou te dar banho? Tu tem que tomar banho. Não costuma ajudar. Os cuidadores percebem isso rapidamente. Tem que entender por que essa pessoa também não quer ir tomar banho. Eu tinha uma paciente que ela não reconhecia mais o filho. E como é que ela ia tomar banho com uma pessoa que ela não conhecia? Né? Ficar nua na frente de um homem que ela não conhecia. É muito triste não ter a mãe te reconhecendo mais. Mas isso gerava uma dificuldade daquele cuidador, do filho, em dar banho na mãe. E, às vezes, também, além desse tipo de sintoma, as pacientes têm sintomas físicos, como cansaço, fadiga na hora do banho. Pacientes a gente tem idosos frágeis, que muitas vezes têm insuficiência cardíaca, têm enfisema, eles têm falta de ar, eles têm dor, por exemplo, osteoartrose na hora do banho. Às vezes, muitas vezes, em pacientes, especialmente em pacientes com demência com estágio grave, o tratamento foi analgesia antes do banho, para ele ficar mais tranquilo e conseguir tomar o banho de forma adequada. O banho, às vezes, a gente utiliza como um meio. Tinha uma paciente que gostava muito de ir ao shopping, e aí a família utilizava sempre isso. Vamos ao shopping hoje, mas a gente tem que tomar banho, né? Tu não pode ir ao shopping sem tomar banho. E aí o banho ia mais tranquilo. Não funcionava sempre, mas muitas vezes funcionava. Hoje, nesses últimos dias que estão dando aqui em Florianópolis, acho que em todo o estado, está difícil não tomar banho porque o calor está muito forte. Mas no inverno, especialmente, a gente consegue pular alguns dias, né? Os dias de mais agitação, a gente pode ser um pouco mais flexível. Ou, eventualmente, existem alguns produtos sem enxágue, que eventualmente eu recomendo, como shampoo sem enxágue, como um spray, que não substitui o banho normal, mas nos dias de mais agitação, um shampoo sem enxágue, ou se vocês colocarem no Google, água de limpeza sem enxágue, ou em algum buscador, né? Você vai aparecer alguns tipos de produtos que eles não são muito baratos, mas para usar de vez em quando, pode tirar o cuidador aí de alguma enrascada num dia que o paciente está mais agitado. O final de tarde talvez não seja um bom horário, principalmente por causa do sundowning, que eu vou falar ali logo em seguida. E com relação ao banho, é interessante que muitas vezes a família descobre um meio. Eu tive uma paciente que a filha falou: doutor, eu resolvi essa questão do banho. Agora eu entro no banho com ela, e aí eu falo: mãe,
limpa minhas costas aqui que eu não consigo, tal. E aí as duas já tomavam banho, a paciente, a senhora com Alzheimer, limpava as costas dela ali, do jeito, né? Enquanto isso, ela, claro, aproveitava e dava o banho na mãe. Tinha uma outra paciente que entrava dançando com as filhas, entrava no chuveiro, era o jeito que eles conseguiam fazer ela tomar banho. Muitas vezes a família descobre um método. Um paciente que vagueia muito, ou seja, vaguear é caminhar muito, eu sempre falo para a família colocar uma identificação, porque isso, às vezes, nos poupa de um bocado de problemas, né? Então, usa uma pulseira, um nome e um telefone, que, por acaso, se ele se perder, já existe um nome e o telefone descrito. Manter uma rotina na casa também é importante. Incluir atividades durante o dia que possam causar algum gasto, digamos, metabólico para aquele paciente, que talvez diminua a quantidade do vaguear diurno dele. Tanto para o vaguear noturno como para o sundowning, é muito importante a gente cuidar bastante do ciclo sono-vigília desse paciente, que fica bastante interrompido. Um pouco eu falei, sol de manhã, rotinas durante o dia, atividades durante o dia, expor o paciente ao sol de manhã e higiene do sono. Evitar que esse paciente fique vendo, por exemplo, televisão, tome líquidos até muito tarde, aqueles métodos de higiene do sono que vocês estão acostumados, que a gente pode aplicar também para esses pacientes. Isso costuma ajudar também para o sundowning, que é essa agitação no final de tarde. Expor o paciente ao sol de manhã, atividades leves durante o dia, atividades prazerosas para o paciente, rotina dentro de casa. A agressividade e alucinações, a gente pode trabalhar um pouco juntos. Para todos esses sintomas, a gente tem que identificar sempre a causa. Aqui também é muito importante. Extremamente importante aqui para todos, mas eu vou citar aqui para repetir a educação da família sobre o sintoma. Lembra da idosa que eu falei com alucinações que via crianças, né, e que aquilo não causava mal nenhum para ela? E aqui é muito importante, no momento de agressividade, a comunicação. O que eu falei. Falar com calma, um toque leve, distrair, redirecionar para um outro ambiente, para um outro assunto, né? Às vezes trazer coisas antigas que possam deixar o paciente mais tranquilo. E outra coisa muito frequente é aquele paciente que não está em casa, que quer ir para casa. Dar explicações muito complexas não ajuda, como eu já falei, do tipo, não, aqui é a tua casa, tu não lembra? Olha só aqui que a gente veio morar para aqui em 1986, depois que a gente saiu de Paulo Lopes, enfim, dá uma explicação complexa. Aquilo não costuma ajudar o paciente. O que talvez nesse caso a gente possa fazer é levar o paciente para onde ele se sinta mais à vontade, ou seja, no tempo em que ele se sinta mais à vontade. Mãe, vem cá, o paciente disse que não está em casa. Mãe, vem cá, essa foto aqui, olha só quem é esse aqui. É o teu pai, ó, tá aqui, ó. Teu pai e você, ó, essa foto na parede, coisa linda. Tu lembra dessa renda aqui que você fez? Tal? Enfim, trazer coisas da casa que são de pertencimento dela, né, que trazem esse aconchego, digamos, do lar. Assim como para aquele paciente que frequenta várias casas de vários filhos, por exemplo, a gente leva coisas que são de pertencimento dela para cada casa. Leva uma cama para a casa de um filho, por exemplo, isso pode ajudar. Leva um bidê, um quadro, coisas que trazem essa coisa do lar para ela. Bom, agora eu vou iniciar o tratamento. Apesar de eu já ter falado muito de tratamento, eu vou iniciar agora essa fala. Então, o tratamento, quando eu descrevo, investigo, crio um plano, a gente já está criando o tratamento. Eu vou falar mais agora sobre o tratamento não farmacológico ou tratamento farmacológico, especialmente antipsicóticos. O tratamento não farmacológico, ele varia, pode incluir várias coisas, como aromaterapia, exercício físico, terapia com animais de estimação,
massagem, acupuntura, enfim, uma série de coisas que, em geral, na evidência, têm resultados mistos, a maioria delas, mas, normalmente, efeitos colaterais inexistentes ou muito pequenos. Ao contrário do tratamento medicamentoso, que a gente já vai ver na sequência. As terapias não farmacológicas, as medidas não farmacológicas, são sempre o primeiro lugar, são sempre a primeira alternativa que a gente vai tentar. Muitas vezes o que basta é educação. Muitas vezes o que salva a nossa vida é um gato da casa. Ou incluir atividade física durante o dia. O paciente pode começar a dormir melhor de noite. Ou auriculoterapia, acupuntura, por exemplo, diminui a agitação do paciente. Sempre tentar focar em medidas não farmacológicas. Podemos até utilizar antipsicóticos, mas as medidas não farmacológicas vão estar sempre juntas. Então, isso não sou eu que estou falando, são várias organizações. Aqui eu coloquei uma TV, só para lembrar, uma terapia que a gente chama de terapia de presença simulada, que a gente coloca, por exemplo, vídeos ou sons de pessoas que o paciente gosta, né, e que costumam deixá-lo, podem ser um artefato que a gente usa para deixá-lo mais tranquilo. Ou terapia de reminiscência, que eu coloquei, mostrando fotos antigas, mostrando coisas antigas, aonde a memória dele ainda transita melhor. Que eu dei exemplo também quando eles desejam ir para casa, por exemplo, né? Trazer coisas antigas de casa, coisas do pertencimento deles. Mas as medidas não farmacológicas devem ser o primeiro lugar, mas a gente não enxerga muito isso na prática. A gente enxerga na prática um uso extensivo, extensivo de antipsicóticos, especialmente em instituições de longa permanência, também em dose da comunidade. Isso tem algumas explicações. Eu posso citar que a gente tem um pouco de treinamento sempre para utilizar antipsicóticos, né? Por causa até das outras doenças psiquiátricas, vocês têm isso bastante prevalente na atenção primária. Mas a gente tem pouco treinamento em medidas não farmacológicas, em ensinar comunicação, por exemplo. O treinamento ele é dispar nesse sentido. Quando a gente está com a agenda cheia de mais 4 ou 5 encaixes, talvez seja mais fácil para mim fazer uma receita que dura 30 segundos do que explicar uma medida não farmacológica, explicar como a gente pode fazer massagem ou explicar como a gente pode se comunicar com o paciente. Então, o tempo é um fator importante, que infelizmente nos leva a prescrever mais. Isso é lastimável mesmo. E, em geral, uma percepção, isso é descrito na literatura, de pouca eficácia das medidas não farmacológicas. O que não se corrobora adequadamente na literatura. Aqui a gente tem... Eu não botei muitos gráficos assim, de meta-análise, coisa, porque eu fiquei com medo que vocês fossem usar a aula para tratar a insônia dos pacientes. Mas... aqui tem uma meta-análise de medidas não farmacológicas em pacientes com demência. Aqui há um tamanho de efeito, ele é pequeno, tá? Mas ele é pelo menos igual ou maior do que o efeito dos medicamentos antipsicóticos, que é o que a gente vai ver na sequência. Os medicamentos antipsicóticos são a nossa segunda linha de tratamento. Devem ser visualizados assim. Em alguns momentos, eles podem ser a primeira linha. Não quer dizer que eu não use, eu uso com uma certa frequência, talvez use até mais frequente do que deveria. Isso é uma coisa que eu estou sempre me policiando, e eu acho que todo mundo deve fazer isso. Mas quando a gente tem um paciente que está com a segurança comprometida, como, por exemplo, fazendo alguma atividade que possa colocar ele ou um cuidador em risco, talvez a gente precise iniciar com uma medida farmacológica, e acrescentar medidas não farmacológicas, é claro, mas a gente talvez precise iniciar um antipsicótico meio agora para esse paciente. Eu posso citar, por exemplo, um paciente que eu tive uma vez que ele era um paciente idoso com Alzheimer, ele estava bastante desinibido. Desinibição é um sintoma neuropsiquiátrico, desinibição da parte sexual. E a idosa, a esposa dele, tinha realizado uma colecistectomia, tinha tirado a vesícula, e a família tinha que escondê-la em casa dele. Quando ele estava na sala, deixava ela no quarto.
quando ele ia para algum cômodo, eles botavam para outro. Uma situação terrível para a família, né? Escondendo os dois dentro de casa. Para esse paciente, por exemplo, com um comprometimento grave da segurança, eu tive que iniciar um antipsicótico. E dei sorte que ele teve um efeito bom. Então, os antipsicóticos, eles são, especialmente para aqueles devem ser usados para aqueles pacientes que não respondem às intervenções não farmacológicas, na menor dose e no menor tempo possível. Muitas vezes a gente não consegue ver esse cenário. Né? Por quê? Porque eles têm pequenos benefícios. Aqui não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, mas a gente tem um tamanho de efeito dos antipsicóticos muito pequeno. Aqui, por exemplo, tem a quetiapina que eu acho que é um preferido, eu não sei exatamente por quê, ela, nessa meta-análise, por exemplo, não apresenta um efeito diferente do placebo. O efeito dos antipsicóticos é pequeno. No entanto, os riscos são importantes. E a gente tem que compartilhar isso com a família, porque muitas vezes eles não entendem muito bem por que a gente está tão relutante em aumentar a dose, em iniciar um antipsicótico, porque os riscos são grandes. É importante a gente mostrar isso para eles. Esse é um apoio à decisão do NICE, né, que é do Reino Unido. Vocês podem ver que ele informa aqui que a cada 1.000 pacientes, aqui é o risco de AVC, de ter um AVC. A cada 1.000 pacientes, aqui, 8, cada 1.000 pacientes com demência e alucinações, agitação, que você prescreva antipsicóticos, 8 vão ter um AVC. E esses 8 aqui, que estão em escuro, vão ter um AVC independente da prescrição do antipsicótico. No entanto, 12 aqui vão ter um AVC porque você prescreveu o antipsicótico. Em que lugar está o nosso paciente? Exatamente, eu não sei. Mas é um risco que a gente corre, é um risco que a gente pode dividir com a família. O risco, esses antipsicóticos aumentam o risco de AVC e aumentam também o risco de mortalidade. Aqui, 927 pacientes, de cada 1.000 pacientes que tu prescreve um antipsicótico, nesse período de até 6 semanas, em 967 não vai acontecer nada. 22, que são esses aqui mais escuros, vão falecer. Lembra que a gente está falando de pacientes idosos, frágeis, com demência. 22 vão falecer, independente de a gente... que vão falecer sem relação com antipsicóticos. Mas esses aqui, vão falecer, é um risco adicional, vão falecer porque você usou o antipsicótico, que é o número de 11 pacientes. Então, essa é uma informação importante. O aumento importante de risco de AVC e de morte, além de todos os outros efeitos adversos dos antipsicóticos que vocês conhecem, né? Parkinsonismo, aumento do risco de quedas, sedação, hipotensão postural, etc. Esses 2 riscos são extremamente importantes. E tem muita coisa para falar, mas eu já passei o tempo, meu. Peço desculpas e eu vou realmente finalizando por aqui e eu fico à disposição para a gente conversar mais depois da palestra do Lucas. Obrigado, desculpa por ter passado alguns minutos do tempo. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Rodrigo. A todos que estão nos acompanhando aqui essa tarde. Então, eu sou o Lucas, né? Eu sou neuropsicólogo e hoje também vou complementar, né, a nossa tarde aqui falando um pouquinho mais ainda sobre o nosso tema de hoje, né, de Alzheimer, saúde mental, apoio ao paciente e ao cuidador, né? Então, espero, né, complementar várias coisas que o Rodrigo nos trouxe, né, e conseguir explorar mais alguns tópicos, tá? Só me apresentando, né, eu sou psicólogo aqui formado na UFSC também, eu tenho, então, essa especialização na área da neuropsicologia, né, e atualmente estou fazendo mestrado aqui em ciências médicas também pela UFSC, né, e eu tenho essa atuação tanto em instituições de longa permanência, né, quanto em clínica, então, na orientação de familiares, de cuidadores, né, e propriamente em avaliações neuropsicológicas com os idosos e psicoterapia com eles também. Tá? Bom, então o meu objetivo de hoje, né, é trazer essa mensagem principal que vocês saiam daqui, né,
tendo essa clareza do quanto é importante, né, a gente apoiar os cuidadores e os familiares no tratamento do Alzheimer, né, o quanto é importante, né, a gente ter, como o Rodrigo falou, né, essa visão primeiro para o idoso, com certeza, mas também conseguindo entender a importância e o impacto que essas pessoas que estão no contato imediato com os idosos, né, têm na sua qualidade de vida, tanto do idoso quanto também dos próprios cuidadores, né, e cuidadoras, né. Então a ideia hoje é a gente explorar ainda um pouco mais, né, sobre esses sintomas neuropsiquiátricos, né, que o Rodrigo mencionou. Então esses sintomas que aparecem no comportamento, aparecem nas emoções dos pacientes, né. Então pensar um pouco mais ainda sobre essas causas, algumas estratégias, né, para lidar com essas crises, que são muitas vezes os momentos mais difíceis para os familiares, né. E também promover a saúde mental dos cuidadores, pensando em algumas estratégias para ajudar a reduzir a sobrecarga e melhorar, de algum modo, né, a qualidade de vida dessa família, né. Então, inicialmente, assim, né, eu gostaria, acho que é importante a gente contextualizar, né, o quanto essa questão do cuidado ao idoso é um desafio crescente, né, das últimas décadas, né, e que realmente está se tornando uma questão social e clínica, né, central, assim, na nossa sociedade, né. Então isso tem a ver tanto com a parte do envelhecimento populacional, né, relacionado a vários fatores, né, assim como a mudanças sociais, né. Por exemplo, né, a nas últimas décadas, a migração de grande parte da população das áreas rurais para as grandes cidades, né, para as metrópoles, a própria globalização, né, não só se mudando do rural para as grandes capitais, como para outros países, e até mesmo dentro dessas cidades, né, os desafios, né, enfim, que tem, inclusive, de transitar entre essas cidades. Então, a gente vai vendo como o envelhecimento populacional e como esses idosos já não estão mais tão, digamos assim, perto, muitas vezes, desses familiares que, por essas diversas questões sociais, também acabam se afastando, né? E tudo isso vai trazendo, então, ainda mais desafios aí para essa questão do cuidado ao idoso, né? Dessa demanda por cuidadores, né? Que vai surgindo e esses impactos, então, na saúde dos cuidadores também, né? Então, outro ponto também é a parte da sobrevida, né, da maior sobrevida após doenças graves, que vão fazendo com que as pessoas mais idosas, né, mesmo após doenças graves, consigam, né, ainda assim ter uma maior sobrevida. Então, isso vai trazendo mais desafios, né, no sentido de idosos com comorbidades, com necessidades, né, e até assim, a gente não tem muito esses números com precisão aqui no Brasil, né, mas na minha pesquisa eu vejo, né, por exemplo, dados nos Estados Unidos que existem, por exemplo, 48 milhões de adultos, né, prestando cuidados a outro adulto, né, com algum tipo de necessidade ou de deficiência, e em 92% desses casos, esses cuidadores ajudam pessoas com mais de 50 anos, né. Então fica bem evidente que essa esse essa essa demanda, né, por adultos cuidarem de outros adultos e, claro, na maior parte das vezes acabam sendo pessoas idosas. Então, todas essas questões são centrais para a gente entender esse desafio, né, e essa relação aí do cuidado e os impactos da saúde mental nos cuidadores e na pessoa com Alzheimer, né. Então a gente tem, né, estudos mostrando como, por exemplo, entre 22 a 33% dos cuidadores podem apresentar algum tipo de transtorno depressivo maior, né. Ah, outras questões que impactam a saúde mental nos familiares, nos cuidadores, essas consequências de um estresse prolongado, né, e também desafios financeiros, né, devido a essa dedicação nos cuidados, né, que vão causando esses impactos, possíveis impactos, né, na saúde mental dos cuidadores. Então, o que a gente vê é que, infelizmente, as pessoas, né, que assumem esse papel acabam tendo um certo risco maior, né, de vulnerabilidade para doenças físicas, né, como hipertensão, doenças cardiovasculares, e até o mesmo aumento de risco da mortalidade em cuidadores com alta sobrecarga emocional, né. Então é algo bem importante. Já em relação, né, a próprio os idosos, né, como a gente falou também, como a gente viu com o Rodrigo, né,
essas alterações propriamente comportamentais e psicológicas, né, a própria dificuldade na comunicação e na expressão das necessidades, né, muitas vezes causando sofrimento, né, psíquico, e a perda da independência nas atividades diárias, né, tendo bastante impacto e trazendo bastante sofrimento e irritação, insatisfação, né, por parte dos idosos que vão, de algum modo, percebendo não conseguirem mais realizar algumas tarefas, né. Bom, então é fundamental a gente, de fato, ter uma abordagem centrada na pessoa, né, e isso é muito importante no sentido de a gente ver a pessoa para além do Alzheimer, né, compreender ela como um indivíduo único, né, com emoções, com necessidades específicas, com uma história específica, com gostos, preferências, né, trejeitos, com personalidade, muitas vezes históricos, né, outros históricos de saúde, tudo isso que a gente precisa levar em conta, mas aqui especificamente vendo a pessoa para além desse diagnóstico, né, para que as famílias, as pessoas não vejam, de alguma forma, não coloquem esse rótulo, né, na frente do idoso, o que não permite com que veja justamente o que ele tem de valores, o que ele tem de gostos e preferências, né, e muitas vezes a chave, né, está justamente em a gente poder ver a pessoa para além da doença, né, o que ela gosta, o que ela valoriza. Bom, então, a importância de a gente perceber essa interligação do paciente com aquele cuidador, aquela pessoa que está ali, né, se relacionando com ela na maior parte do tempo, né. Então, em muitos casos, esse cuidador vai ser revezado, né, uma hora vai ser o filho, uma filha, outra hora vai ser algum profissional, mas essa relação né, é muito importante a gente ter essa noção da interligação. Então, do quanto esses sintomas, né, comportamentais, neuropsiquiátricos dos pacientes aumentam de fato o estresse dos cuidadores, o quanto esse estresse dos cuidadores também pode exacerbar os sintomas no paciente, né? E a necessidade de a gente ter abordagens integradas para ambos, né? Bom, então isso foi passado bastante, né, pelo Rodrigo com relação aos sintomas mais comuns, né, sintomas psicológicos, neuropsiquiátricos, como agitação, agressividade, né, enfim. Então a gente sabe que esses sintomas eles podem estar presentes até 90% dos pacientes em algum estágio da doença, então as chances realmente são muito grandes de em algum momento isso acontecer, né, e a gente sabe do impacto que isso tem nas famílias, né, esses sintomas, né, o quanto isso é um objeto, né, fruto de bastante dificuldades e até sofrimentos, tá? Algo que eu acho fundamental também a gente perceber, né, e orientar as famílias, as pessoas, né, é com relação àquele imaginário de que o Alzheimer é só um problema de memória, né. Bom, então se é só um problema de memória, quem sabe se eu explicar, né, ele vai conseguir entender e pode até ser que ele esqueça, mas ele vai conseguir entender, né. Então na verdade não, né, não é só a memória que é afetada, né, e muitas vezes pensar isso, né, que é só um problema de memória, então pode levar a uma série de expectativas erradas, né, por parte dos familiares, que acabam achando, né, como o Rodrigo falou, que a pessoa doente está fazendo por gosto, né, de repente ela poderia se esforçar um pouquinho mais para prestar atenção no que acabou de dizer, no que acabou de fazer, né, no que está fazendo, ou para encontrar alguma resposta, né. Então é justamente, né, como o Rodrigo também mencionou, essa educação dos familiares, para que a gente consiga diminuir aí esse descompasso, essa diferença entre o que os familiares e cuidadores estão entendendo sobre a doença, né, e o que realmente está acontecendo, né, para que a gente diminua esse risco de estresse dentro de casa, né, para todos, né. Então uma das dificuldades, né, que é muito importante é essa dificuldade de perceber as suas próprias dificuldades, né. Então, muitas vezes a gente vê, por exemplo, né, os idosos de algum modo fazendo pouco caso daquilo que eles já não conseguem, né, ou até mesmo não conseguindo entrar muito nas suas dificuldades, não conseguindo expressar muito e acabando fazendo né, uma espécie de pouco caso ou resistência, né. Então, isso também acaba
produzindo uma resistência a ir aos médicos, né? O que vai atrasando o diagnóstico e o tratamento. Então, eu vejo muitos familiares que acabam aceitando de algum modo que o idoso diz que não precisa, que está tudo bem, que é isso, que é aquilo, e acaba que não quer ir no médico, né? E acabam retardando, né? Procurar uma ajuda de saúde com relação a isso. Então é importante a gente saber que para além da memória tem essa dificuldade na própria percepção das dificuldades, né? E das próprias capacidades, assim como aprender coisas novas, né, tomar decisões novas, né, que parece pouca coisa, mas envolve um monte de funções cognitivas, né, de, de, de manter informações na cabeça e manipular elas, né, então isso tudo envolve tomada de decisões, expressar as necessidades, né, o que está precisando, e também, né, controlar impulsos, né, então tudo isso são outros sintomas que vão muito para além da memória, né, que fica dentro desse imaginário dos familiares, das pessoas, e que novamente pode acabar tendo esse descompasso entre o que realmente está acontecendo. Bom, trazendo, né, mais elementos aí para a gente pensar, né, sobre as causas desses sintomas comportamentais que já foram explorados na palestra do Rodrigo também, né, a gente pode ver nesse slide aqui, nesse quadro, que de fato, relacionado à demência, a gente tem processos degenerativos no cérebro que vão trazendo mudanças na habilidade da pessoa de interagir com os outros, com o ambiente, com as demandas, né? E tem, então, perturbações propriamente fisiológicas nos circuitos cerebrais, né? E que tudo isso leva, então, a uma sensibilidade aumentada dos idosos com relação a estressores, né? A fatores do ambiente e possivelmente estressores. Então a gente pensa como se eles tivessem um limiar ali de estresse um pouco, né, ou talvez um tanto mais reduzido do que a gente conseguiria talvez aguentar, né, com relação a estímulos estressores, tá? E tudo isso podendo levar a esses sintomas, né? Mas a gente então também precisa levar em conta que existem fatores do paciente, né, que foi muito bem explicado com relação principalmente a questões de dor, né, de sono, a interações medicamentosas, né, questões psiquiátricas anteriores, né. Uma questão muito importante de ficar atento são condições médicas agudas, como infecções, né, principalmente, mas também desidratação, constipação, né. Então a gente precisa ficar atento muito com relação a mudanças muito bruscas, assim, de comportamento, né, de padrões de comportamento, para descartar possivelmente quadros infecciosos que estejam, de fato, explicando esses sintomas. A gente também, então, tem fatores associados ao cuidador, né, como estresse, sobrecarga, depressão do cuidador, que vai impactar no modo como ele se comunica, né, no modo como ele, enfim, está oferecendo aquele ambiente para a pessoa, né. Como eu disse também, ó, expectativas desencontradas com o estágio da doença, com o que é esperado, né. E também fatores do ambiente, né, como foi dito também, superestimulação, ou a falta de estímulos, né, entre outras questões que a gente também vai explorar um pouquinho mais, né. Então a gente pensa nesses vários fatores associados aí a essas crises, né, a esses sintomas mais desafiadores nas demências, tá? Então, uma forma, né, de a gente poder educar os familiares é pensando, né, justamente em necessidades não atendidas, tá? Então a gente entender esses sintomas como tentativas, né, de os idosos atenderem a alguma necessidade que eles estejam precisando, mas que as alterações da doença comprometeram essa capacidade dele de se comunicar, né, de uma forma eficaz, de falar o que está sentindo, né, seja tanto por causa de confusão, dessa incapacidade propriamente de falar, ou dessas alterações na memória, né? As necessidades, então, elas podem ser tanto físicas, né, como fome, desconforto, dores, né, que a gente viu serem uma grande responsável por esses sintomas, né, ou também necessidades emocionais, né, como tédio, frustração, solidão, medos, né. Então, como eu disse, né, as pessoas com Alzheimer continuam sendo não tendo necessidades, né?
Então, muitas vezes, né, um abraço, um carinho, uma ajuda com calma, né, uma paciência, com atenção, né, ou com relação às necessidades físicas, né, um lanche, um líquido, cobertas ou roupas mais frescas, né, podem ser algumas soluções, sim, para atender a essas necessidades, né, e reduzir alguns desses comportamentos difíceis, né. Então, começar a pensar sobre necessidades não atendidas, né, que eles podem estar expressando por meio desses comportamentos, é uma forma bastante inteligente, eficaz, né, de ajudar a intervir e de reduzir esses comportamentos, né. E para isso, então, como também foi abordado, né, a gente vai pensar no que de fato acontece nesse comportamento, né, como o Rodrigo falou, na questão de descrever, né. Então, a gente vê que as pesquisas mostram que é muito mais eficaz quando a gente faz isso de uma forma ativa, né, ou seja, realmente tendo um caderninho, né, estimulando que os familiares anotem propriamente, né, esses momentos, esses comportamentos, né. Então pensar sempre o que estava acontecendo antes, né, dessa crise, desse sintoma, né, então, né, o que seria parte do antecedente, né. Então, por exemplo, ele estava quieto, estava sem fazer nada, ou teve uma discussão, ou chegou uma visita, ou ele chegou de alguma consulta, né, então isso seria o que aconteceu antes, né. O que anotar também o que foi propriamente que aconteceu, né, se foram, enfim, gritos ou se foi uma agressividade, o que de fato aconteceu, né, que está se falando de agressividade aí nesse caso, e aquilo que acontece depois, né? O que foi feito depois, de que modo que se resolveu, né? Então, de algum modo, poder fazer esse tipo de anotação vai ajudando a identificar padrões, né? E poder pensar em estratégias de prevenções, de prevenção, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a gente pensa em atender, como eu disse, necessidades básicas, né, em alguns momentos, ou então oferecer atividades naqueles momentos que a gente percebe que está mais relacionado a esses sintomas, né, essas dificuldades. Então, a gente viu, por exemplo, né, que tem muita questão relacionada ao pôr do sol, né, ao final da tarde, ao começo da noite. Então, se você vai identificando esse padrão no paciente, a gente consegue pensar em estratégias para ir mudando isso, né? Então, como o Rodrigo também falou, uma das formas é deixar a casa bem iluminada, né, bem claro nesses momentos, e também, quem sabe, pensar em atividades, né, em, em alguma atividade prazerosa, né, de envolvimento dele, de inserir isso antes desse momento que a gente vai se identificando como um horário mais crítico, né? Então a gente chama isso de um método ABC, né? Que seria um antecedente, propriamente o comportamento e a consequência que acontece depois, tá? Então também é interessante pensar em anotar sobre a intensidade, né, a duração que aconteceu e propriamente a gravidade daquilo que aconteceu, tá? Então, é muito importante a gente pensar em como que o cuidador pode reagir nessas situações, né, no sentido de a gente não deixar com que a situação, né, vá para um nível de estresse muito alto, de piora dos sintomas e de aumento da sobrecarga dos cuidadores, dos familiares, né. Então, o que tem se visto também, né, ao longo, né, desses anos de pesquisas e de tratamento, é que nem sempre, né, ou quase nunca, digamos assim, é, é eficaz a gente orientar o idoso para a realidade, né. Então, claro que para algumas situações, para algumas coisas, né, né, os familiares podem sim responder né, com relação ao que está acontecendo, por exemplo, situar com relação ao dia, à hora, né, tudo isso pode ser importante. Mas quando o idoso está num momento, né, de uma crise, ou de um sintoma como esse de alucinação, de agitação, de agressividade, de delírio, né, não é interessante a gente querer orientar ele para a realidade, falar que não é isso que ele está acontecendo, que ele está errado, que não tem nada a ver, que ele já está na casa dele, né? Esse tipo de comentários não ajudam, tá? Não ajudam por quê? Porque é improvável que ele consiga se lembrar das informações que foram fornecidas, né, que estão sendo fornecimento,
Então, muitas vezes vem uma avalanche de informações, ou mesmo são informações que ele não vai conseguir guardar, né, pela dificuldade, e também porque muitas vezes essas informações podem ser muito angustiantes, né? Então a gente vê o quanto, infelizmente, vai acontecendo, né, no dia a dia das famílias, né, de, por exemplo, o idoso chamar por alguém que já faleceu, por uma esposa, por um pai, uma mãe, né, e depois de algumas tentativas, as famílias verem que não adianta falar que a pessoa já faleceu, né, porque é uma informação muito angustiante, né. Então a gente, infelizmente, cansa de ver, assim, relatos de momentos de muito sofrimento para os idosos, né, de terem que lidar com aquela situação novamente, né, de perder um ente querido como se fosse a primeira vez mesmo, né. Então, hã, orientá-los para a realidade nesses momentos não é uma alternativa eficaz, né. Então também, como já foi mencionado, é mais importante a gente conseguir validar o que ele está sentindo no momento, né, mesmo que seja algo, de alguma forma que não faça sentido, né, seja uma alucinação visual, de algum modo entrar nessa história e matar o bichinho que está aparecendo, ou afastar, né, a criança que está vindo, ou dizer que vai falar para a pessoa ir embora, né, se for esse tipo de alucinação, né. Se for algum tipo de dor ou de expressão, né, de comportamento, conseguir confirmar, né, que: "Pô, tô vendo que você tá assim, tô vendo que a senhora tá triste, tô vendo que a senhora tá com raiva, realmente, né, isso não tá certo". Conseguir confirmar, validar o que o idoso está sentindo para que sinta que está, de algum modo, tanto no controle da situação, quanto que está sendo, né, escutado, né, está se sentindo útil de alguma forma, né. Manter o tom de voz calmo, como foi dito também, e conseguir redirecionar a atenção, né, conseguir trazer para alguma atividade ou para algum assunto que a pessoa idosa tenha interesse e consiga participar, né. Então, de algum modo, conseguir distraí-lo nesse momento, né, trazendo outro foco ali, né, ao invés de ficar naquela situação. Então falar mais devagar, né, frases mais curtas, oferecer uma ou 2 opções, ao invés de fazer perguntas mais abertas, né, ou em alguns modos propriamente conduzir mesmo, né. Não infantilizar a voz, né, muito pelo contrário, fazer um tom de voz adulto, né, até muitas vezes tons de voz até mais graves do que propriamente mais agudos, mais estridentes, né. Cuidar, assim, com a linguagem corporal, né, com gestos, caretas ou movimentos muito bruscos, né, que essa parte, digamos, do comportamento do cuidador, da pessoa que está ali interagindo com o idoso, muitas vezes ele consegue, digamos que captar o tom de voz ou as expressões, né, até muito mais do que propriamente compreender as palavras. Então, falar de um jeito rude, né, falar de um jeito grosseiro, por exemplo, tudo isso, tende a piorar, né, e não ser recomendado, então, nesse tipo de abordagem, tá. Então é muito importante também, né, pensar no idoso, seguir o envolvendo em atividades prazerosas, né, pensar no que são os interesses deles, nos hobbies, né, conseguir adaptar essas atividades para as capacidades atuais deles, né. Esse envolvimento, né, quando eles estão ativos fazendo alguma coisa, né, isso se mostra com benefícios na redução de alguns sintomas depressivos, né, de apatia, né, e de algum modo conseguir implementando isso numa rotina diária, né, com que todos os dias eles possam ter algum momento de uma atividade prazerosa, tá. Então, como exemplos, né, que já foi trazido também, né, ativar memórias antigas que eles têm, de fato, mais acesso, né, ver álbuns de fotos juntos, escutar músicas, né, que fez parte da história, histórias mesmo para engajar o idoso, atividades, né, adaptadas a essas habilidades, que sempre tenham relação com a história da pessoa, né. Então, a pessoa que gostava de costurar, gostava, enfim, de tocar um instrumento, ou de escutar música, ou de ler, ou de fazer caça-palavras, ou de ir à missa, né. Então, essas atividades é fundamental que sejam implementadas
na rotina das pessoas idosas com Alzheimer. Também a promoção da autonomia da pessoa, né, de algum modo, assim, no sentido de reduzir o que a gente chama de o excesso de incapacidade, né. Então, a doença vai prejudicando a capacidade da pessoa de fazer as suas atividades diárias, de ter a sua independência, né, e vai necessitando que tenha ajuda e apoio para diversas coisas, né. Mas também no momento que se começa a fazer tudo pela pessoa, né, isso pode sim acelerar essa incapacidade, um excesso de incapacidade que nem seria compatível propriamente com o andamento da doença, mas muito pelo próprio ambiente, né, no sentido de sempre ter alguém já fazendo tudo pela pessoa, né. Então incentivar a participar em pequenas decisões diárias que ele possa participar, né, entre uma camisa ou outra, enfim, onde gostaria de passear, pequenas decisões que vão, de algum modo também trazendo essa sensação de sentir-se útil, né, de se sentir importante, né. Então a gente pensa como esses, né, em muitos dos casos, essas pessoas com Alzheimer eram pessoas que comandavam a família inteira, ou que traziam, né, todo o sustento para casa, né. Então a gente pensa que eles ainda têm esse senso de se sentir útil, de se sentir importante, né. Então o quanto isso é importante para a gente valorizar essas capacidades remanescentes e estimular ao máximo essa autonomia. Então, adaptações que dá para serem pensadas no ambiente, né? Guardar produtos de limpeza, tapetes, né? Para evitar quedas, guardar facas, desligar o gás, né? Guardar chaves de casa, não deixar o acesso fácil à rua, né? Que são questões de segurança, né? Com questões de estímulos, então, novamente, reduzir barulhos, né? Ruídos muito excessivos ou mesmo muitos objetos, muita bagunça, né? Cuidar novamente com essa falta total de estímulos também, né? Ou de qualquer coisa de interesse da pessoa. Evitar mudar muito de rotina, de locais, de horários, o que tende a bagunçar, né? A, também a pessoa, né? E novamente valorizar esses objetos, móveis, lugares de interesse, né? Tudo isso tem grande valor na ajuda também da redução desses sintomas, do redirecionamento da atenção, né? E dessa própria abordagem centrada na pessoa, né? Com que ela siga tendo esse contato com a vida dela, com os propósitos dela, né? Então, assim, com relação aos cuidadores, né, a gente vê esses desafios, né, principalmente com relação, então, ao equilíbrio dos cuidados e da vida pessoal, né, porque à medida que a doença avança, esses cuidados vão ficando maiores, né, e costuma chegar um momento em que fica muito difícil, né, com que uma pessoa só consiga dar conta de tudo, né, então conseguir estabelecer limites, quando que precisa de ajuda, quando que pode delegar tarefas, né, pesquisar, né, pensar sobre os recursos disponíveis no sentido de recursos sociais, muitas vezes amigos, né, familiares, pessoas que podem, né, em algum período, em algum momento, revezar um pouco, né, para que os cuidadores consigam ter algum tipo de período para si próprio, né, ou para equilibrar aí as questões do trabalho, né. E essa adaptação contínua, né, de reconhecer que essas estratégias podem e vão precisar de muitos ajustes ao longo da doença, tá. Então é muito comum que os cuidadores também sintam uma ambivalência, assim, sobre esse papel de cuidador, né, então poder conversar, discutir, né, com eles o quanto eles estão dispostos a dar de cuidado, né, a fazer no cuidado, mostrar que é possível escolher não continuar se em algum momento, né, essas demandas ficarem excessivas, né. Então, esse tipo de desafio e de discussão, né, e de inclusão, no caso, né, do cuidador, nesse tratamento também é importante nesse sentido. Outros aspectos é com relação ao luto, né, e as mudanças. Então, a gente percebe que os familiares eles vivem um luto antecipado, né, em que essa perda gradual aí das habilidades, das capacidades das pessoas, né, com Alzheimer, vai dando essa sensação de estar ao tempo, né,
se despedindo da pessoa, perdendo, né, propriamente a presença da pessoa, né. Então é importante a gente também reconhecer esse luto e essas dores mesmo dos familiares, né. Essa questão das mudanças, né, é muito impactante também por conta justamente, né, de ser esse processo de adaptação constante. Então no momento que consegue, né, contornar algum problema, estabilizar alguma situação, né, no momento seguinte pode ser que isso já não funcione mais e que precise de outro tipo de abordagem, de outro tipo de ajuda, de outro tipo de estratégia, né. Então essa constante mudança, nos cuidados também é algo bastante impactante na saúde mental, né. Poder também fazer um planejamento futuro, pensar sobre os cuidados de longo prazo, né, conseguir visualizar um pouco o caminho da doença e de que modo conseguir, né, organizar algumas coisas, né, em muitos casos, de algum modo, né, dá para pensar junto com o idoso também, o que que ele gostaria, né, o que seriam os valores da pessoa idosa também nesse caso, né. E novamente conseguir de algum modo cuidar sem se perder então nesse papel, né, de manter aspectos individuais da própria vida, muitas vezes é um grande desafio, né, e um grande obstáculo. Bom, ao mesmo tempo, né, que a gente vê todas essas dificuldades associadas ao cuidado, né, especialmente com relação à sobrecarga tanto física quanto emocional, né, apesar disso, muitos cuidadores relatam experiências positivas, né, por cuidarem, né. Então isso pode ser tanto intrínseco ao cuidado, né, propriamente, ou seja, uma satisfação por poder ajudar um ente querido com as tarefas do dia a dia, né, se sentir grato por estar nesse papel, né, se sentir um uma sensação de dever cumprido, né. Mas ao mesmo tempo essas experiências, também costumam então trazer essas recompensas, né, essa sensação, de estar, podendo viver isso, né. Então é muito importante que a gente entenda que, embora a gente tenha esses desafios comuns, né, cada experiência vai ser uma experiência bem diferente, né, tanto os idosos são muito diversos entre si, quanto os cuidadores, né, e muita diferença também nas relações entre eles, né. Alguns casos uma relação muito amorosa, em outros casos, como a gente viu também, uma relação que não foi nada amorosa, né, e que muitas vezes também vem muito recheada, assim, de culpas, né, e de medos por parte dos cuidadores também. Então alguns desses relatos, né, que eu gosto de trazer, que eu escuto de familiares, né, conseguiu desenvolver a paciência, aprendi a cozinhar, né, tenho mais forças do que supunha, me sinto mais próximo dele, o que me alivia é saber que estou cuidando dele, né, que estou fazendo, o que devia fazer, né. Então, eh, resumindo, assim, né, finalizando, né, justamente tentar mostrar para vocês o quanto o Alzheimer impacta tanto o idoso quanto a rede de apoio dele, né, e o quanto isso exige compreensão e adaptações constantes, né. Entender que essas intervenções voltadas aos cuidadores, né, ou seja, essas intervenções não farmacológicas, como a gente viu, podem sim ajudar a reduzir esses sintomas, né, psicológicos do Alzheimer, inclusive reduzindo, por exemplo, internações, né, em instituições de longa permanência, reduzindo muitas vezes a necessidade de um tratamento farmacológico, que a gente viu que tem, né, seus riscos altos, eh, e também que esse ato de cuidar traz, claro, muitos desafios, é uma questão social e clínica central das últimas décadas, que vem junto com esses desafios, no cuidado, né, ao idoso e ao envelhecimento populacional, né, mas também pode muitas vezes trazer, sensações de recompensa, né, sensações boas, né, para quem, hã, se entrega, né, e as pessoas de fato se entregam muito, né, de corpo e alma, fortalecendo esses laços e de algum modo promovendo também algum crescimento pessoal, né, para esses familiares, para esses cuidadores, tá? Então é mais ou menos isso, né, finalizo aqui colocando algumas referências que eu usei para trazer
aqui hoje para vocês, e é isso. A participação, o convite, e passo então a palavra para a Roberta para a gente poder conversar mais. Obrigado. Muito obrigada, Lucas. A gente levantaram sim alguns pontos ali pelo nosso chat, né? Eu até queria comentar que essa maneira essa abordagem multidisciplinar, né, que vocês destacaram nas apresentações, assim, olhando como é essencial isso para o manejo, né? E eu acho que o Rodrigo colocou isso e depois tu explorou mais essa abordagem aplicada na prática. Isso foi muito interessante na apresentação de vocês, que vocês conseguiram se complementar. Então, quero agradecer, né, por vocês dividirem um pouquinho do conhecimento e do dia a dia também, da rotina de vocês com a gente. Como a gente falou, agora é o momento das dúvidas, né, que o pessoal pode mandar ali no chat se tiver alguma questão. Indo um pouquinho ali para o chat, eu já vi que tem algumas dúvidas. A Aline perguntou se tem algum documento que possa ser disponibilizado com essas orientações. Orientações de extrema utilidade para aplicarmos nas realidades, seria muito bom termos acesso. Ela perguntando isso, eu até pensei, olhando assim a apresentação de vocês, e vocês falam muito sobre o preparo dos cuidadores, né? Como abordar, como responder, como se levar por outra maneira. O Rodrigo acho que citou talvez leva para o banho dançando, ou finge que vai tomar banho e aí a pessoa te ajuda e acaba tomando banho também. Então, talvez necessário, fosse interessante, não sei se existe, não é a minha área, mas um documento para ser disponibilizado para esses cuidadores, para eles terem acesso a isso, né? Não somente para a gente, como profissionais de saúde. Eu queria que tu me respondesse se tu sabe se existe isso. Então, Roberta, eu não sei dizer exatamente algum documento, não sei se o Rodrigo conhece, né? Mas existe, por exemplo, né, sites como a Brasileira de Alzheimer, né, que eles disponibilizam bastante, por exemplo, materiais, né, relacionados a isso, assim. Nas minhas redes sociais eu também acabo compartilhando um pouco, né, mas não saberia dizer, assim, um documento específico com relação a isso. Estão me ouvindo, né? Uma pergunta interessante, acho que porque a informação ela é muito democrática, né? E hoje em dia cada vez mais isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim, porque tem muita informação péssima qualidade, né? Também. Então, o site que o Lucas citou, da ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, é um site legal, né, de buscar informações sobre a doença. Eu coloquei ali uma busca rápida que eu fiz, eu coloquei uma cartilha da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que eu achei interessante, e uma outra do Serviço de Neurovascular da USP, também, eu achei interessante, coloquei ali também, disponibilizei ali no chat, e são dois documentos que eu achei conversam com a nossa palestra aqui, né? E você me falou, os cuidadores buscam informação e depois vem pergunta para a gente, porque tem muita informação inadequada, né, também na internet. Mas essas duas cartilhas que eu coloquei são de entidades importantes, e o site que o Lucas falou também eu normalmente recomendo, da ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer. Com certeza. Obrigada, pessoal, por compartilhar. É bom a gente ter acesso a orientações com embasamento, né? A Júlia falou que tá gostoso demais ouvir os relatos, muito bom. Ela também comentou que a apresentação ficou muito leve, didática, agradeceu e disse que queria ouvir mais. Aí ela pediu o link do PDF do início ali, eu acabei enviando, era aquele que estava na apresentação do Rodrigo.
Aí o Rodrigo enviou ali, pessoal que quiser acessar depois, né, esses documentos, bem legal. A Júlia perguntou disse que não sabe se o Rodrigo iria comentar sobre os tratamentos farmacológicos, mas que além dos antipsicóticos, se existe algum outro medicamento que vale comentar sobre. Bom, eu acho que a gente pode comentar assim. É importante comentar também que alguns sintomas neuropsiquiátricos, alguns daqueles que eu falei, a chance de melhorar com antipsicóticos ela é muito baixa ou nula. Eu acho que o que normalmente a gente vê que tem alguma resposta é aqueles pacientes com agressividade ou alucinações. Isso eu acho que essas são duas indicações que a gente nota alguma resposta. Mas pacientes que, para insônia, para o vaguear, para pacientes que perguntam muitas vezes, repetem muitas vezes a mesma pergunta, por exemplo, não costuma, a indicação é muito fraca, não costuma ter resposta nenhuma. Eu tinha um paciente também que tinha outros tinham vocalizações repetitivas, pacientes que repetem muitas vezes, às vezes o mesmo som, também não é um fator que deve melhorar. Eu acho que uma coisa que talvez a gente possa citar também é o uso de antidepressivos, que eventualmente tem espaço para alguns pacientes. É difícil a gente conseguir fazer um diagnóstico de depressão, né, no paciente com demência, por ele não se manifestar por aquilo que o Lucas falou, não é uma alteração exclusivamente da memória, são vários domínios cognitivos que estão deteriorados, então é difícil a gente, às vezes, captar se esse paciente está deprimido. Às vezes um paciente apático, um paciente muito irritado, por exemplo, tem pacientes que choram com frequência, e algumas vezes eu já tive que iniciar algum antidepressivo até como um teste terapêutico, assim, para ver se o paciente tinha alguma resposta, já aconteceu. O índice de resposta desses pacientes é menor do que na população jovem, por exemplo, ou sem essas comorbidades. Mas, eventualmente, eu fiz alguma tentativa. Dose pequena, subindo aos poucos, né, se for necessário, até podendo chegar em doses maiores, mas iniciando com uma dose bem pequena e começando um aumento muito leve, gradual aos poucos. Em alguns casos, né, talvez a gente possa comentar. O pessoal pergunta muito sobre os canabinoides, né, Roberta, Lucas e Júlia que perguntou. Eu tinha feito alguns slides também sobre isso, mas eu passei do tempo, normalmente peço desculpas para isso, o Lucas se manteve no tempo adequado, ainda bem. Para esse tipo específico de pacientes, a evidência é muito fraca para o seu uso. Essa é o que, pelo menos, é o que está descrito na literatura, né? Queres que eu compartilhe aqui a apresentação? Se você quiser compartilhar, uns slides um pouco mais... Ok, é o último slide. Isso. Uns slides um pouco mais técnicos, assim, digamos, como eu coloquei, mas talvez possa ilustrar. A gente tem um pouco de sorte que tem uma revisão da Cochrane recente, até de 2021, e ela achou 4 ensaios clínicos, um número pequeno de participantes. E um dos desfechos era uma escala que mede sintomas neuropsiquiátricos nesses pacientes. E deu uma diferença de menos 1,97. Aqui o uso era especialmente de canabinoides sintéticos, que a gente não tem acesso, pelo menos fácil acesso aqui no Brasil. Eu não tenho certeza se existe acesso a dronabinol, por exemplo, aqui no Brasil. Eu acho, não tenho certeza. Mas, enfim, a diferença nessa escala era de 1,97 pontos, o que é bastante pequena, já que a escala vai de 0 a 144 pontos.
E, por um lado, os efeitos adversos também pareciam ser pequenos, o mais importante foi sedação, né? E ele, com a revisão sistemática da Cochrane, termina concluindo que não há certeza não tem como ter certeza se há benefício ou malefício. Essa é de 2021. Depois, eu fiz uma pesquisa rápida, não tinha intenção de fazer nada sistemático, mas uma pesquisa rápida para eu tentar me atualizar um pouquinho. O próximo slide. Deu. Então, ele escrevia também na revisão 7 estudos que estavam em andamento e um estudo que não tinha sido publicado, que tinha resultados, mas ainda não tinha sido publicado. Desses 7 estudos em andamento, eu achei só um com resultados publicados. Os outros eu não achei os resultados publicados. Né? É um estudo, esse estudo aqui, essa referência, né? E um resumo bem rápido, assim, ele avalia algumas escalas, né, de agitação, avalia a escala de qualidade de vida e também de dor. É um estudo bem pequeno, 21 participantes, é um estudo curto, né, 18 semanas, que é o mais comum para esse tipo de intervenção, e é um estudo em LPI, em instituição de longa permanência, né, um estudo em atenção primária. E foi um estudo que foi negativo, assim, não teve diferença, né. Já um outro estudo que não tinha sido publicado, mas tinha resultados finalizados, era esse estudo aqui, que é essa referência, né. Esse estudo, assim, também um estudo pequeno, curto, né, é um hospital terciário, é um ambiente de hospital terciário, também na atenção primária, e eles utilizaram essa escala aqui de agitação. E ele considerou uma diferença de 4 pontos como clinicamente importante. Mas a escala vai de 29 a 203. Então, é difícil de entender isso, né? E os outros estudos que usam essa escala normalmente utilizam 8 pontos como uma diferença clinicamente significativa. Então, parece que ele reduziu a quantidade de pontos para apresentar um resultado positivo, né? Então, a evidência ela é meio chata, assim, né? Não tem nada muito emocionante sobre isso. Depois da revisão da Cochrane, foram publicadas 2 outras revisões por outros grupos de pesquisa, mas as 2 não acrescentaram ensaios clínicos novos em relação àqueles da Cochrane, né? Então, eu também não tenho muito pouca experiência com canabinoides na demência. O que eu mais tenho experiência é de pacientes que vêm utilizando já. Alguns relatam uma melhora muito importante mesmo. Alguns não tiveram boa tolerância, outros tiveram uma boa tolerância, responderam bem no início, depois não mais. Então, varia. Essa é só a minha visão, né, ali dentro do consultório. Em geral, eu, pelo menos dos pacientes que eu tive, a minha amostragem ali é pequena, não tive eventos adversos importantes, assim. Então, resumindo, a certeza da evidência, ela é baixa ou muito baixa que os canabinoides têm eficácia ou são prejudiciais para tratamento de sintomas neuropsiquiátricos no pacientes com demência. Não quer dizer que funciona e que não funciona, mas à luz do que a gente tem cientificamente hoje, a certeza da evidência é baixa. Acho que a gente precisa de mais, e para esse grupo de pacientes frágeis, com demência, com sintomas neuropsiquiátricos, a gente precisaria de mais estudos, na minha visão. Tem um estudo que, se alguém se aventurar, eu acho interessante, que é esse aqui, uma referência que ele faz ele tem um quadro, especialmente, que ele coloca uma abordagem conservadora para você fazer o uso de canabinoides no paciente com demência, no idoso frágil. Então, idoso frágil e conservador são 2 palavras que se entendem bem. Então, quando ele colocou um protocolo conservador para uso de canabinoides, de dose e tal, e de progressão da dose, eu achei uma referência interessante. Então, talvez alguém possa se interessar por ela. Mas a evidência não é muito emocionante, não. É isso, assim. Obrigada, Rodrigo. Um pouco limitante quando a gente vai falar em pesquisa com idosos é que a maioria dos estudos que a gente tem disponível são de idosos institucionalizados, né? E quando a gente fala em idoso, a gente fala ali de uma faixa etária de 60, 65 anos para cima.
que é onde começam a pegar, né? Alguns começam em 60, outros em 65, depende enfim, da amostra que a pessoa escolheu. Mas um idoso de 60 anos, 65 anos e um idoso de 80, eles são muito diferentes, né? Então, às vezes, na discussão desses artigos, pode ter uma certa diferença, assim, de resultado dentro de cada faixa etária. Sim, os idosos são um grupo extremamente heterogêneo. É o grupo é o grupo etário mais heterogêneo, né? Se a gente juntar 100 pessoas com 25 anos, basicamente vão ser muito parecidas. Se a gente juntar 100 idosos com 80 anos, vai ter um idoso que está acamado e um idoso que corre 100 metros em 13, 14 segundos, se bobear. Então, a gente se fixa mais na avaliação da funcionalidade mesmo do idoso. Bem mais importante do que a idade é a avaliação do que ele consegue fazer, né? Ou deixa de conseguir fazer. Isso é bem mais importante do que a idade. Com certeza. E aí a gente olha muito ali, né, para essa questão do o que funciona, né, e o que pode não funcionar. Vocês comentaram sobre as medidas não farmacológicas, né, que é um ponto bem forte da apresentação de vocês. E vocês mencionaram que tem alguns pacientes que não respondem muito bem a esse tipo de intervenção. Mas aí como que a gente discute, como que a gente sabe o que a gente faz para, assim, como que a gente consegue identificar o que pode ser o ponto, assim, ó, aqui a gente tem que iniciar com medicação. Porque daí existe o risco, né? Como o Rodrigo falou, acho que de AVC e tal. Tu olha pela violência, pelo comportamento do paciente, quais são esses pontos, assim, que podem ser observados? O Lucas quer comentar alguma coisa? Não, acho que com relação à medicação, acho que pode falar um pouquinho melhor. Eu acho que um ponto importante, assim, Roberta e Lucas, todos que estão ouvindo, é a questão da segurança. Esse é um ponto importante, assim, uma linha divisória. Se a gente tem um sintoma que está causando um grande impacto na segurança do paciente, o que parece um pouco paradoxal, porque esses remédios também causam danos, mas um dano imediato, um agravo imediato à segurança dele ou de outrem, né? Como, por exemplo, um paciente que está agredindo outras pessoas com frequência, um paciente que, como aquele idoso que eu comentei, que estava desinibido sexualmente, quando a gente tem esse ponto, eu acho que é um ponto que a gente talvez esteja cruzando uma linha, né? Não significa que a gente não vai fazer todas as medidas que eu e o Lucas falamos, né? De as outras intervenções, entender o que está acontecendo, as necessidades não contempladas, mas talvez seja uma linha divisória. A segurança está sendo afetada, né? Ou a gente tem, às vezes, um paciente que a gente está tentando algumas medidas, mas que não vem tendo efeito, apesar dos esforços dos cuidadores da família. A gente talvez possa tentar um medicamento. Lembre-se, uma dose baixa, uma progressão lenta, se for necessário, conversar com a família, fazer uma farmacoeducação, digamos assim, para eles, né? O medicamento, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, o que a gente está pesando de riscos, de benefícios. A família, muitas vezes, não tem essa ideia, né? Como eu falei. Então, eu já recebi várias vezes relatos do tipo, eu quero um remédio que ele tome de noite, durma à noite e no outro dia acorde bem. E aí a gente tem que educar a família, que a gente provavelmente não vai conseguir aquilo, né? É um problema complexo, é um problema que a gente tem que atacar de várias formas, mas se a linha da segurança for cruzada, talvez a gente tenha uma indicação naquele momento de iniciar um antidepressivo, um antipsicótico, para tentar reverter esses sintomas. Especialmente, aí finalizando, naqueles pacientes que estão agressivos ou com muitas alucinações.
Diferente da alucinação da minha paciente que eu comentei, o paciente tem alucinação com cobras, bichos, enfim, alucinações graves. Isso, normalmente, a gente tem que iniciar alguma coisa para a gente dar uma defrevescida no processo. Perfeito, Rodrigo. A Júlia também comentou qual seria o impacto dos benzodiazepínicos nesses casos que muitas vezes eles são prescritos inadvertidamente. Sim, os benzodiazepínicos tendem normalmente a ser um desastre assim nessa situação. É um cérebro muito frágil, né? É um cérebro muito propenso a efeitos adversos dos medicamentos. Não só um cérebro, é um corpo, né? Uma pessoa. Mas aí estou falando com a medicação com ação no sistema nervoso central, né? Muito propenso a efeitos adversos. Então costuma não ser um desastre, assim, aumentar o risco de delírio, aumentar o risco de sedação, aumentar o risco de quedas, né? A gente tem que lembrar a família que muitas vezes os efeitos adversos de medicamentos ou de intervenções em idosos, elas não são tão flagrantes como no paciente jovem. O paciente jovem, por exemplo, tem uma lesão de pele que a gente relaciona diretamente com o medicamento. O paciente idoso, ele pode ter um pouco de confusão mental, mas também ele está idoso, né, com benzodiazepínico, ele pode ter uma queda, que a gente não fez relação com o benzodiazepínico, talvez a família não fez, né, mas a gente sabe que eles aumentam a chance do paciente cair. Poucos dias eu atendi uma paciente que ela veio com queixa de fadiga, por exemplo, e ela tinha começado há 3 meses a usar Zolpidem, que é um medicamento que usa para induzir o sono, né? E ela se queixava de fadiga até ali o início do meio-dia, até o meio-dia, e depois melhorava. Possivelmente um efeito do medicamento ainda, que é um efeito adverso que ela tinha até meio-dia, ou daqui a pouco, dada a farmacocinética do medicamento alterada, até no paciente idoso, tinha um tempo de ação maior, né? E depois ela se sentia melhor. Então, esse é um exemplo de um efeito adverso, que às vezes a gente não faz relação com o medicamento, né? A fadiga. Então, isso a gente tem que educar a família. Com certeza. O benzodiazepínico entra nisso. Além do benzodiazepínico, também o uso a longo prazo, o uso de benzodiazepínicos com meia-vida mais longa, também tem uma associação com perda de memória. Perfeito. Agora, voltando aqui para o chat, a Júlia agradeceu o Lucas pela palestra. Ela disse que ficou refletindo sobre algumas ferramentas que na APS poderiam contribuir ao cuidado dessa rede de apoio, como grupos, espaços coletivos de acolhimento dos cuidadores e talvez conversas sobre estratégias de comunicação não violenta, por exemplo, para o cuidador. Ela perguntou se tu conheces alguma iniciativa desse tipo. Ela disse que imagina que possa ter, né, uma iniciativa que deve ser uma iniciativa difícil de ser tomada a nível de unidade básica, mas que dificilmente tantos pacientes com Alzheimer habitam no mesmo território. Uhum. Realmente, assim, eu não conheço alguma iniciativa nesse sentido na PS, né? Mas a gente vê diversos, até alguns protocolos, né? Utilizados nesse sentido de educação de cuidadores, né? E de acolhimento também. Mas realmente eu acredito que é algo que ainda falta, assim, né? Nessa questão de incluir os familiares, né? E de conseguir olhar para esse problema por meio dos familiares também, né? Conseguindo incluí-los, acolhê-los, né? Percebendo essas dificuldades que eles acabam tendo, assim, né? Mas eu vejo que são mais iniciativas, assim, espalhadas, né? Uma ou outra, em algum tipo de enfim, né? De instituições, mas nesse nível, assim, eu não vejo tanto. Não sei se na prática do Rodrigo ele conhece algo nesse sentido também. Fechado o microfone?
Bom, eu conheço mais a realidade aqui de Florianópolis, né? Eu tenho tido, infelizmente, dificuldade de acesso a uma multidisciplinaridade. Isso dificulta, assim, o cuidado do idoso, que é sempre complexo, né? E o idoso que chega para mim, daí, que sou especialista mais focal, né? Ele é complexo, então eu tenho dificuldade de acessar uma multidisciplinaridade aqui atualmente na rede. E isso dificulta o cuidado. Então, eu também, agora, eu desconheço algum grupo, assim, existe um grupo de cuidadores no HU, que às vezes encaminham alguns pacientes, alguns cuidadores, na verdade, né? Desculpa. Esse é o grupo que eu conheço, assim. Eu tentei uma vez formar um grupo há muitos anos de cuidadores na atenção primária, foi difícil porque os cuidadores tinham dificuldade de ir ao grupo, né? Porque muitas vezes não tinham com quem deixar o idoso, né? E tinham dificuldade de frequentar o grupo. E aí o grupo não, vou te dizer que não foi um dos 10 maiores sucessos da minha carreira profissional. Existe a tentativa, né? Tu sabes que a minha mãe mora numa cidade no interior do Rio Grande do Sul. E aí, indo de encontro um pouco assim com essa questão de grupos, né? Lá existe uma ação assim do SUS, que é um lugar onde os idosos vão para passar o dia e fazer atividades. Então, eles não é uma casa de longa permanência, não é uma instituição que eles vão dormir lá, vão viver lá, mas eles vão jogar xadrez, jogar carta, receber atendimento em fisioterapia. Enfim, achei isso fantástico, porque é uma maneira de eles seguirem tendo contato social, né? Faz total diferença em todas as fases, na realidade. Sem áudio, Rodrigo. Desculpa. Aqui em Florianópolis, o que a gente mais tem próximo disso é um centro-dia que fica localizado no Córrego Grande, ali no horto do Córrego Grande. Existe um centro-dia que os idosos passam um dia ali e tem uma resposta boa. A gente tem poucas ferramentas, eu acho, para atuar com o idoso frágil, idoso em cuidados paliativos, por exemplo, idoso extremamente frágil, a gente tem poucas ferramentas para atuar com eles. O idoso mais robusto, independente, ele tem mais acesso às coisas. E o idoso frágil, a gente tem dificuldade de prover estrutura de saúde para ele. Eu acho que os motivos são variados, e talvez desse uma discussão só sobre isso. Com certeza. A Aline perguntou ali sobre a disponibilização da gravação. Sim, Aline, está sendo gravado, a gente vai disponibilizar, acredito que até início da semana que vem, tanto no nosso canal do YouTube, quanto no nosso site ali dentro do STT, tá? Fica tranquilo que tudo vai ficar disponível para vocês assistirem novamente, compartilharem também com seus colegas. A Júlia perguntou se tem alguma preferência entre as classes dos antidepressivos quando houver queixas que nos levem a interpretar sofrimento. Por exemplo, choro excessivo, desânimo, etc. Júlia, tem alguns estudos com sintomas neuropsiquiátricos com o uso do citalopram. Então, algumas opiniões de especialistas, baseadas em alguns estudos com citalopram nesse tipo de paciente, recomendam o uso desse antidepressivo. Não é um antidepressivo que a gente tem na Renânia, na Remume, aqui em Florianópolis, por exemplo. Talvez em outros municípios existam, né? Mas a gente tem que ter cuidado com os efeitos adversos, como de qualquer antidepressivo. O citalopram chama bastante atenção a hiponatremia, baixa do sódio. Né?
Não existe, assim, eu vou dizer, um antidepressivo melhor do que o outro. A gente tem que adaptar o perfil do antidepressivo com o perfil do paciente, né? Usualmente, os idosos frágeis tendem a tolerar menos antidepressivos tricíclicos, por exemplo, por causa dos seus efeitos anticolinérgicos, especialmente se a gente progride na dose, né, para doses maiores, seja com efeito antidepressivo. Então, usualmente, não são usados com tanta frequência. Dos outros, a gente tem que avaliar a questão do custo, questão da experiência prévia, questão de efeitos adversos que ele, porventura, já venha a ter tido com algum antidepressivo específico, né? Mas eu não além desses estudos que existem com o citalopram, eu não te diria que existe um outro que demonstrou superioridade em relação a outra classe nesse tipo de pacientes que a gente está manifestando, conversando agora, né? Muito obrigada, Rodrigo. Então é isso, gente. Essas foram as nossas dúvidas. Quero agradecer a todos os que estiveram aqui com a gente, nos acompanhando. Também aos nossos palestrantes que separaram um pouquinho do tempo deles, né, para passar uma tarde aqui com a gente, dividir um pouquinho do conhecimento.